Olá, cá estamos para mais um No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, tenho a companhia dos grandíssimos habituais. Bom dia, Tomás. Olá, Diogo. Olá a todos. Olá, Rui. Viva Diogo, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Gravamos este episódio na terça-feira, antes de mais uma fornada de jogos europeus e já com a segunda jornada do campeonato fechada, com a qual vamos arrancar. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. De Barcelos, o Porto saiu com uma vitória, algo que já não acontecia há 2 anos, graças a um gol de Victor Froholt, num canto, e a outro do renovado PP, logo a abrir a segunda parte. E este foi o segundo gol do brasileiro em 2 jogos, um contraste abismal no jogador que nos derradeiros 7 meses da última época só marcou por uma vez. Tomás, o Porto não teve um grande volume ofensivo, mas soube contornar o tampão que o Gil Vicente tentou colocar nas saídas pelo Alan Varela, com 2 jogadores a taparem a linha de passe para o argentino. Foi claramente essa a ideia estratégica de César Peixoto. Aliás, o bloco médio do Gil Vicente, muitas vezes em 4-2-4, tem comportamentos já muito adquiridos. Lembro, por exemplo, a tal exibição em Alvalade contra o Sporting, que depois até deu conversa. O Gil Vicente... Exatamente, o Gil Vicente normalmente orienta o adversário para fora, também com o lateral a saltar, tem bons comportamentos na linha defensiva e isto acabou por dificultar muitas vezes o acesso do Porto às zonas de criação. O golo que desbloqueia surge a pontapé de canto e acho que é um argumento novo do Futebol Clube do Porto, desde logo porque o Gabri Veiga é um fantástico executante, pega muito bem na bola, não só de canto, também nos livres diretos, até em cruzamentos de bola corrida, e acabará por somar assistências de bola parada e não só. E o Froholt, tal como o Bednarek, acabam por elevar a equipa do ponto de vista dos centímetros e com mais argumentos na bola parada, que em muitos momentos pode ser importante para o Porto, porque o jogo não estava muito fácil, pela tal dificuldade de jogar por dentro, sendo que o Porto, tendo o Alan Varela bloqueado, não tem grandes soluções para entrar no corredor central. Houve ali talvez 2, 3 apontamentos em apoio do Samu, que estava a dar sequência às jogadas que lhe chegavam, mas não foram muitas. Mas depois os médios interiores não baixam muito nessas alturas. O que aconteceu, e até acaba por ser decisivo no segundo golo, foi um alargamento do Gabri Veiga, lateralizando um pouco mais sobre a esquerda, ou até o Borja Sainz a baixar um pouco mais como extremo, com o Zaidu fechado para atrair, e aí o Porto conseguiu uma outra saída pelo lado direito do Gil Vicente, esquerdo do Porto. Aliás, a jogada do segundo golo é a melhor que o Porto terá feito neste encontro, e o Zaidu, dentro das limitações conhecidas, fez uma boa partida, com alguma energia para oferecer estes desdobramentos ao longo do lado esquerdo. Depois, o Porto é uma equipa que vai sempre pela segurança. Eu acho que é uma equipa anti-risco. Pelo menos até o momento tem sido essa equipa anti-risco. Repare-se que em 2 jogos o Porto praticamente não perdeu bolas perigosas. Não me lembro de mais do que 2 ou 3 bolas perigosas que o Porto tenha perdido. É uma equipa que procura uma circulação de bola muito horizontal entre os defesas e espera o momento certo para avançar, normalmente pelos corredores laterais. Neste caso, preferindo o lado esquerdo. Também tem acontecido à direita. Depois... esta segurança estende-se ao processo defensivo, não só pela forma como a equipa ataca, isto é, perdendo poucas bolas, também não dá muitas oportunidades ao adversário de atacar com espaço, e isto protege toda a equipa. O Bednarek, por exemplo, tem estado de cadeirinha, porque é um jogador que vai ao duelo, vê o adversário de frente, raramente é desposicionado, não tem de correr para trás. E a equipa faz muitas faltas quando perde a bola e não consegue recuperar logo. Exatamente, e depois tem uma reação muito forte na zona, normalmente que o Froholt tem por-se, e foi mais uma vez um destaque nesse sentido o jovem médio dinamarquês, para lá do gol que marcou na sequência de pontapé de canto, mas não é de facto uma equipa que dê muito espaço à criatividade, tem até algumas lacunas no ataque elaborado. É um Porto que não tem criado muitas oportunidades em ataque elaborado, mais quando recupera a bola e encontra alguns espaços. A perda do Samu pode ser preocupante. Estava a preparar-se talvez para um dos melhores momentos, se não o melhor, com a camisola do Futebol Clube do Porto, e o Luuk de Jong claramente pode ser uma solução de recurso para quando o Porto estiver instalado no último terço, não para jogar a 50 metros da grande área adversária. Não tem obviamente, características para isso. Mas para completar a ideia, o Futebol Clube do Porto raramente permite que os adversários ganhem profundidade, a equipa não está muito aberta, também porque há mais jogadores atrás da linha da bola, os laterais não sobem tanto, o Alan Varela mantém sempre a posição à frente da defesa, e isto permite que o Porto esteja sempre preparado para responder ao adversário. É esta a forma que tem de controlar as partidas.
Depois vamos ver quando for exigido que meta mais gente na frente, que crie mais oportunidades, porque para já tem sido suficiente, até porque marca golos relativamente cedo no jogo. Rui, fora a substituição forçada do Samu por lesão para entrar o Luuk de Jong ainda na primeira parte, o Farioli voltou a fazer as mesmas trocas na segunda parte, já com o Porto em vantagem. Pôs o William Gomes e o Eustáquio por Borja, Sainz e Gabriel Veiga. Portanto, parece haver aqui um plano já mais ou menos definido, não é? Sim, e creio que não é novidade. Nós já tocamos nesse ponto na semana passada e isso explica também porque é que o Rodrigo Moura neste momento é uma das últimas opções para ser lançado para o jogo. Não jogou diante do Vitória, entrou já aos 78 minutos diante do Gil Vicente. É a questão de, dentro da forma como o Futebol Clube do Porto defende em 5-4-1, o Rodrigo Moura não ser o jogador ideal para jogar como médio centro e também porque Farioli pede aos médios ala grande compromisso do ponto de vista defensivo. Por isso, em termos de substituições, e indo a esse aspecto das substituições da segunda parte que se repetiram em relação ao jogo diante do Vitória, o Eustáquio entra porque preenche essa zona de médio centro, tem depois também capacidade para esticar o jogo com bola, e o William, creio que foi mais feliz diante do Vitória do que diante do Gil Vicente, que é um jogador que me parece mais talhado para jogar a partir do corredor direito do que do corredor esquerdo. Agora, em relação à primeira substituição, à do Samu, eu estou completamente de acordo com o Tomás. Eu creio que o Futebol Clube do Porto fez uma entrada muito forte no jogo, embora o Gil Vicente tenha procurado, do ponto de vista estratégico, condicionar o Alan Varela e com isso dificultar a chegada do Futebol Clube do Porto às zonas, se quiseres, do meio campo ofensivo e estabelecer-se com alguma facilidade nesse espaço, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto conseguiu chegar ao 1-0 no tal lance de bola parada e concordo com o Tomás, creio que será uma arma muito forte do Futebol Clube do Porto nesta temporada e a capacidade que o Gabriel Veiga tem para cruzar desde o lado esquerdo e buscar a zona do primeiro poste já tinha sido testada anteriormente e desta vez à segunda conseguiu redundar em gol, também uma atitude muito passiva do Pablo em momento defensivo na disputa do duelo aéreo, e a verdade é que com o Samu, e o Samu está a atravessar um bom momento com a mudança de comando técnico e será uma baixa de vulto se tiver que falhar os próximos jogos, ainda com a questão do mercado também em aberto em relação a ele. A verdade é que o Futebol Clube do Porto caiu em termos exibicionais com a troca do Samu pelo De Jong. Recordo que entre o golo do Futebol Clube do Porto e a saída do Samu, o Futebol Clube do Porto tem duas ocasiões claras de golo e podia ter aí chegado ao 2-0, mas a verdade é que isso permitiu que o Gil Vicente renascesse no jogo. No entanto, a capacidade que o Gil Vicente teve para ferir o Futebol Clube do Porto e chegar às zonas de finalização aconteceu em 3 vezes, foram as 3 na sequência de lances de bola parada, e creio que é um aspecto em que o Gil Vicente cresceu muito de uma temporada para a outra, é essa capacidade que tem para chegar à zona de finalização através de lances de bola parada, muito bem elaborados, diferente do que acontecia na temporada passada, e a verdade é que o Gil Vicente aí teve hipótese de conseguir a igualdade, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto evitou, e na segunda parte, tal como na primeira, nova entrada forte do Futebol Clube do Porto, e novamente, de acordo com o Tomás, o Futebol Clube do Porto consegue chegar ao 2-0 na sua melhor jogada, é uma recuperação sobre o centro-direita, começa a construção sobre o corredor direito, bola no corredor central, e o Bednarek a ter um papel decisivo a buscar as triangulações no corredor esquerdo, e é um ótimo trabalho Zaidu, Borja, Gabri, e tal como o Tomás disse, e muitíssimo bem, o Gabri a buscar movimentos à largura, foi uma novidade até mais do que tinha acontecido diante do jogo com o Vitória, que é a tendência principalmente dos dois médios interiores a buscarem movimentos à largura para permitir que os alas extremos venham mais para o terreno interior, mas a tal combinação com o Gabriel Veiga valeu depois a desmarcação do Zaidu na profundidade e o cruzamento que o PP transformou em golo. A partir daí, eu creio que se viu pouco do Gil Vicente em termos ofensivos, mas foi por muito mais por mérito do Futebol Clube do Porto por demérito do que por demérito do Gil Vicente. Salientar principalmente a capacidade de controlo do Futebol Clube do Porto sem bola. Com bola, creio que melhorou em relação àquilo que tinha acontecido diante do Vitória, mas ainda não é suficiente, não é uma equipa capaz de adormecer o jogo de forma consistente com bola, é uma equipa que vai crescer em ataque posicional e vai precisar de crescer em ataque posicional. Veremos também se a baixa do Samu não será importante nesse aspecto, e acaba depois com a entrada do Rodrigo Moura, curiosamente para jogar a partir do corredor direito, mas a surgir a toda a largura do Aqui ataque. Tinha quase a obrigatoriedade de jogar depois da resposta do Farioli.
Exatamente, depois da resposta do Farioli, era inevitável que o Rodrigo Moura entrasse. Contava, sinceramente, até pelo decorrer do jogo e o decurso do jogo, que pudesse ter acontecido um pouco mais cedo, até porque as substituições do Eustáquio e do William foram ao minuto 68, mas a verdade é que só aconteceu aos 78 minutos, mas Quando o Porto percebeu-se estiver que empatado ou a perder, já será diferente. já será diferente, é exatamente isso, E se calhar mas não acrescentar... entra para a posição do ataque em que o favorece menos, não é? Não, Para a não. direita. Garantidamente não entra para Não, aquela zona. não, seguramente, e sobretudo destacar este aspecto. Apesar de ter entrado para o corredor direito, e eu creio que faria mais sentido o Foi na William esquerda, deslocar-se sim. para a direita e o Rodrigo para o corredor esquerdo. A verdade é que o Rodrigo saiu muito do corredor direito para aparecer no corredor esquerdo, e é a partir do corredor esquerdo que tem a sua melhor oportunidade e é marcar mais um golo de bandeira para a sua coleção de golos elegantes, porque é isso que se trata, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto tem no banco o seu jogador que, do meu ponto de vista, é claramente mais criativo, mais evoluído do ponto de vista técnico, mas há aqui uma opção clara de Farioli, mas também não acredito que o Rodrigo Moura vá ficar muito tempo no banco de suplentes do Futebol Clube do Porto. E colocar o William Gomes à esquerda traz essa verticalidade e o aproveitamento do espaço, mas Isso depois o mesmo, jogador termina todas as jogadas, da seja com mesma forma. cruzamentos, seja com remates, acaba por dar pouco É tempo de isso. ataque ao Futebol Clube do Porto. Já agora sobre o Borja Sainz, porque tenho visto algumas análises ao jogador, é uma espécie de Actor-Coglu, só que no modelo do Futebol É, Clube do Porto, o extremo esquerdo joga muito largo, longe da baliza, e isso ali mesmo. garantidamente não vamos ver o melhor do Borja Sainz, porque não é exatamente um jogador muito habilidoso, de 1 para 1 no corredor, é um jogador mais de aparecer em zonas de finalização e não tem tido essa oportunidade. Em relação ao Gil Vicente, acho que é mais uma vez uma equipa com boa qualidade no 11. A entrada do Luís Esteves permite ter um substituto à altura do Fujimoto, até se calhar um jogador mais completo do que o Fujimoto, embora não tenha finalizado da melhor forma neste jogo, mas falta talvez ter outro perfil de extremo, ou pelo menos um dos extremos que possa fazer mais movimentos de profundidade, porque o Gil, embora troque bem a bola e teve bons momentos de posse, depois não teve sempre a capacidade de provocar dificuldades à defesa do Porto. Sim, e creio que chegarão dois extremos até ao fecho do mercado, e parece-me, tal como tu dizes e muito bem, mas acho que são inevitabilidades na equipa do Gil Vicente para poder crescer até no seu próprio processo ofensivo. Seguimos para Alvalade, onde houve uma noite gorda. O Sporting goleou o Aroca por 6-0, embalando sem travões para uma avalanche atacante após a expulsão de Dylan Landim, à meia hora. A equipa de Vasco Seabra, que sempre quer jogar, foi massacrada pelos Leões, que colocaram 5, às vezes 6 elementos sobre a linha defensiva adversária, numa noite em que Luís Soares, com um bis, se estreou a marcar. Rui, o Sporting mostrou-se bastante dinâmico a procurar combinações por dentro e o colombiano parece ser a cola que melhor liga Pote a Trincão. Sim, e isso confirma aquilo que já tínhamos visto nos poucos minutos em que atuou na Supertaça, mas sobretudo na primeira jornada do campeonato. É certo que o Aroca procurou condicionar o jogo interior da equipa do Sporting e forçar que o Sporting atacasse mais pelo jogo exterior. Não foi propriamente feliz na forma como não o conseguiu, e a verdade é que o Sporting, da forma belicosa com que se apresentou no jogo, quer com bola, quer sem bola, sendo também muito pressionante e muito agressivo, que fez com que o Aroca tivesse muitas arduidades e praticamente não tivesse chegado às zonas de finalização, tivesse feito uma exibição com bola extremamente conseguida, muito na linha do que já tinha conseguido diante do Casa Pia na primeira parte, mas aqui estendeu mais esse domínio e essa forma avassaladora como atacou. Tocas logo num ponto que me parece um ponto muitíssimo interessante, que é a questão do Sporting ter colocado com grande facilidade 5 a 6 jogadores frente à última linha adversária, e aí também contribuiu na primeira parte o papel do Fresneda, que mesmo jogando como central direito em alguns momentos, mas também nas variações como lateral ala direito, surgia muitas vezes nessa última linha ao embate de uma defesa do Aroca, que estava com 4 unidades e depois teve que fazer também alguns ajustamentos. A verdade é que a equipa do Sporting, antes da expulsão do Dylan Landim, já justificava a vantagem. O primeiro golo do Sporting, mais uma vez a nascer da capacidade que o Dibas tem, é uma
capacidade absolutamente invulgar para conseguir encontrar espaços a larga distância, com a sua qualidade de passe e visão de jogo que são absolutamente fora do comum, e depois a capacidade, como é óbvio, para atacar aí o Sporting a profundidade, com o Trincão numa primeira iniciativa a fazê-lo, o Luís Soares na segunda a fazê-lo e a colocar o João Valido numa situação de dificuldade, que depois o Ricardo Mangas aproveitou para fazer 1-0. Com a expulsão e o 2-0 nascido dessa grande penalidade que foi apontada pelo Luís Soares, a verdade é que o jogo se tornou ainda mais fácil para a equipa do Sporting. Conseguiu chegar ao 3-0 na primeira parte e conseguiu, e mais uma vez, muito bem, com um bom desenvolvimento pelo corredor esquerdo do Mangas e depois uma definição superlativa do Trincão no corredor central. E a verdade é que a segunda parte também permitiu ao Sporting, e do meu ponto de vista muito, muito bem, promover quer a estreia do Vadjianidis como lateral direito, e creio que a equipa beneficiou muito com a sua entrada em termos de ataque à largura e à profundidade. Acho que foi um jogador muito importante, e também não é por acaso que está na origem do 4-0, em que oferece a assistência ao Ricardo Mangas. E mais uma vez aquela questão que já se começa a eternizar no princípio era a bola, que é a questão do Kenda estar num momento de forma muito superior ao do Catamo e ter sempre algo a introduzir, seja a partir do corredor direito, seja em movimentações que faz para o espaço interior, e cá está. Também não é por acaso que está na origem do 5 e do 6-0, 5-0 assinado pelo Soares, muito bem a atacar a profundidade, e depois o 6-0 com o Trincão a aproveitar muito bem uma combinação com o Kenda na sequência de um canto curto. E esses dois, além do lado individual, que é superior à dos concorrentes pela posição, também permitem trazer dinâmicas novas ao lado direito, com o Kenda muito mais a juntar-se por dentro e a procurar o último passo ou o lançamento para as costas, e o Vaianidis a explorar mais a largura. Sem dúvida, e esse aspecto foi absolutamente determinante na segunda parte. Creio que o Sporting melhorou ainda a sua dinâmica no corredor direito em relação à primeira parte, mas acima de tudo é uma exibição de tremenda consistência do Sporting, uma consistência dominadora, e a equipa claramente a beneficiar da presença do Luís Soares como referência ofensiva. É óbvio que não vamos entrar aqui, mais uma vez, em nenhuma comparação com o Gyökeres, que é outro tipo de jogador, mas a verdade é que, tal como frisamos a semana passada, o trabalho de Luís Soares, mesmo sem bola, permite ao Sporting elaborar melhor as jogadas, estabelecer melhores combinações, porque a verdade é que ele não só sabe fornecer apoios, como também, através das suas movimentações sem bola, sabe criar espaços para a penetração dos seus colegas de equipa, e depois também, para além do Trincão e do Pote, também o Kenda beneficiou muito disso na segunda parte da partida. E sem bola é uma máquina de pressão, ele corre, não se cansa. Eu destacaria exatamente isso, porque a crítica muitas vezes feita ao trabalho de Rui Borges na época passada, e voltamos a colocar o parênteses para as lesões que foi tendo e para o desgaste acumulado, que também pesou seguramente, mas este Sporting não é passivo na pressão. O Sporting de Rui Borges na época passada, em bloco médio, muitas vezes permitia que o adversário ganhasse facilmente o espaço entre linhas, e agora, numa pressão alta, constante, ou quase constante, provoca muitos erros, e o Arouca até nem é o melhor exemplo, porque o Arouca é uma equipa que sabe jogar e teve várias saídas em Alvalade, mas tem a baliza muito longe. É muito claro que o Sporting nestes dois jogos praticamente não permitiu aproximações perigosas. Este jogo acaba por ficar contra 10 relativamente cedo, mas contra o Casa Pia praticamente não permitiu nada, e aqui novamente esta pressão a que se junta o Luís Soares, que é um trabalhador incansável também, vai causar moça nos adversários e permite ao Sporting ter a tal mentalidade mais agressiva e dominadora que se exigia ao trabalho de Rui Borges, e esse salto é claríssimo. Depois, com bola, o Arouca não teve uma estratégia planeada para anular os pontos fortes do Sporting, que coloca, como disseste, 5 jogadores permanentemente colados à linha defensiva, por vezes um sexto quando o Fresneda se soma ao ataque, mas o que faz verdadeiramente a diferença não é ter lá os 5, é a forma como a bola chega aos 5, tendo o Debaste e o Gonçalo Inácio. O Debaste é um dos centrais mais criativos que eu já vi no futebol português, porque, por exemplo, o Inácio é um jogador com uma qualidade de passe fantástica, mas não tem o brilhantismo na forma como, por vezes, inventa uma trivela. Ou ideias no passe, sim. Sim, são jogadores ainda assim diferentes, embora muito influentes à sua maneira, e o Gonçalo Inácio também teve muito mérito na primeira parte, mas o Debaste é, de facto, um jogador de
de outra gama desse ponto de vista. E acabaram por ser determinantes para levar o Sporting em vantagem para o último terço contra o 4-4-2 do Aroca. Vasco Seabra é um treinador fiel e que pretende também desenvolver esta identidade que permita aos aroquenses jogar, não digo de igual para igual, mas tentar discutir os jogos independentemente do adversário, independentemente do contexto, mas o Sporting acabou por chegar com alguma naturalidade à vantagem e ao domínio do jogo. Volto a dizer, não é um tema novo, mas falta algo mais nos flancos, e eu percebo a questão sobre o Ricardo Mangas. Acho que será um jogador útil ao longo da temporada, porque é muito agressivo a entrar em zonas de finalização e já vai mostrando isso, mas neste jogo não teve de criar praticamente nada com bola no pé. Tem uma boa jogada na segunda parte que termina com um cruzamento para Soares, e a mesma coisa se aplica ao Geni Catamo. Com a quantidade de bolas que recebeu em vantagem e 1 contra 1 perante o adversário, tem de produzir mais coisas no Muito mais, ataque. sem dúvida. Por vezes até vai na mudança de velocidade, consegue gerar qualquer coisa, mas a jogada raramente termina com perigo efetivo, e isso é algo que não pode manter-se, porque o Sporting desta vez teve facilidade, mas haverá outros jogos em que não terá a mesma facilidade para ter este caudal ofensivo e para se superiorizar ao adversário. Rui, o Sporting goleou, marcou 6 golos, dominou o Aroca, houve grande volume ofensivo, mas no tempo em que teve em campo, que foram sensivelmente 73 minutos, esta talvez tenha sido as exibições menos conseguidas do Morita pelo Sporting, que falhou muitos passes, precipitou-se um pouco na tomada de decisão, e mesmo assim o Rui Borges não o trocou por Koşarashvili mais cedo, ou seja, não tivemos hipótese de ver como é que o georgiano, num jogo de contexto favorável, se ia, pronto, como é que ia correr a vida no Sporting. Não, percebo a tua interrogação. É certo que o Morita participa no lance do terceiro gol, mas acabou por ter um jogo abaixo daquilo que é o seu nível. Também creio que diante do Casa Pia não foi das unidades mais em destaque na equipa do Sporting, apesar de ter feito um jogo positivo, mas compreendo a tua questão e creio que foi uma boa oportunidade para Koşarashvili aparecer. Já foi um bocado tarde, mas creio que o Koşarashvili tem aspectos que não foram muito bem destacados no jogo diante do Aroca, porque não houve essa necessidade, que é a capacidade que tem para variar o flanco e colocar a bola praticamente morta nos pés do colega que recebe a bola a longa distância. E creio que esse papel vai ser um papel muito importante. Eu creio que também o relativo apagamento do Morita passa muitas vezes pelo facto de baixar para uma linha de 3 quando o Sporting sai a 3, o que não, comparado com o Dibast e com o Gonçalo Inácio, mas principalmente com o Dibast, não oferece o mesmo tipo de soluções, oferece sempre uma solução mais curta e mais de entrega fácil, mas sempre a procurar o espaço dentro do bloco adversário, mas isso fez com que não tenha tido uma presença tão efetiva, por exemplo, no último terço do terreno, e isso conduz claramente a um apagamento do Morita. Mas aquilo que me parece é que a exibição do Sporting foi muito cheia. Percebo claramente a tua questão em relação ao Morita e ao próprio Koşarashvili, de ter entrado mais tarde na partida, quando podia ter oferecido se calhar um bocadinho mais se entrasse mais cedo, mas principalmente aquilo que me parece na equipa do Sporting, e tendo claramente dado um salto qualitativo, foram as duas substituições feitas na segunda parte, a do Vadjanidis e depois a do Kenda, que ofereceram uma dinâmica ao corredor direito do Sporting, que o Sporting não teve na primeira parte, porque tem mais qualidade individual, quer com o Vadjanidis, quer com o Kenda, e esse aspecto parece-me que terá que ser muito bem pensado pelo Rui Borges nos próximos dias, dizendo também que concordo em absoluto com tudo o que Tomás disse em relação àquilo que se pedia ao treinador do Sporting para a nova temporada, e ele está a ir ao encontro disso que era pretendido, ou seja, um Sporting muito mais pressionante, um Sporting muito mais agressivo, a não a ter aqueles adormecimentos na segunda parte em que permitia que o adversário se instalasse até com bola no meio campo adversário, porque depois o Sporting buscava o contragolpe com o Gyökeres como referência, mas a verdade é que começamos a ver um Sporting capaz de se instalar no meio campo adversário durante 90 minutos. Contra o Casa Pia vimos fazer isso durante 65, 70 minutos, houve um adormecimento na segunda parte, mas diante do Aroca e frente a 10 unidades, foi um Sporting claramente mais completo e que permitiu pouquíssimo ao adversário, e tal como o Tomás disse, o Casa Pia não teve capacidade
para suplantar muitas vezes, ou aliás, suplantou pouquíssimas vezes a pressão feita pelo Sporting de forma alta. O Arouca teve essa capacidade, mas a verdade é que quando superava essa pressão do Sporting, ainda estava longíssimo da baliza adversária, e isso não contribuiu para que a equipa do Arouca conseguisse criar oportunidades no estádio de Alvalade. Deixa-me só destacar uma última coisa, que também aproxima esta equipa de Rui Borges do melhor período ofensivo da equipa de Ruben Amorim, que é a mobilidade de Pedro Gonçalves e Trincão para se conectarem naquele espaço em zona frontal. Repare-se, por exemplo, que o gol do Trincão é até mais para a meia esquerda, quando a posição base de Trincão é na meia direita, e o Pedro Gonçalves também tem um remate na segunda parte, em que até está um bocadinho mais para a meia direita. Por isso, este intercâmbio, esta associação naquele espaço é uma das coisas que vai garantir sempre ao Sporting ter um grau de acerto e de desequilíbrio muito alto. No interlúdio entre as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, o Benfica foi à Amadora ganhar por 1-0 a um agressivo Estrela, que fez por pressionar os encarnados e criar-lhes muito desconforto nos duelos e nas disputas de bola. Tomás, sem propriamente encantar, custou um pouco à equipa de Bruno Lage, aliás, maniatar este adversário. Custou bastante, e há um sinal vermelho na caderneta, porque o Fenerbahçe joga de uma forma mais ou menos aproximada ao Estrela da Amadora, obviamente com outros intérpretes e com outro grau de exigência, mas joga também no 3-5-2, 5-3-2 preferencial. À partida será assim que José Mourinho vai abordar a eliminatória. O Benfica teve muitas dificuldades para pensar o ataque e encontrar espaços na zona entre linhas. Por exemplo, o Sheldorp teve pouquíssimo jogo na Amadora, a mesma coisa em relação aos avançados. Tinha dado para ver alguma melhoria na segunda mão contra o Nice. Neste jogo já foi muito difícil perceber a relação entre ambos. Raramente se conectaram. O Ivanovic tem a tendência de procurar jogo, porque era assim na Bélgica, tocava muito na bola e parece estar com alguma dificuldade para deixar o ataque acontecer sem surgir em zonas onde até pode não beneficiar exatamente a jogada. Depois é uma equipa que procura um risco muito alto na construção. Há pouco falávamos do Porto, mas a tendência dos centrais do Benfica ou dos médios do Benfica, e o Enzo Barrenetxea é um jogador com uma qualidade de passe muito alta, mas também sujeita a equipa, por vezes, a um jogo mais direto, porque procura muito o passe longo. A mesma coisa em relação ao Richard Rios, para além da dificuldade de jogar sob pressão, que lhe tem valido muitas perdas perigosas nestes primeiros jogos. E depois isto prejudica o controlo do Benfica ao longo das partidas. Quando estava 0-0, prejudicou diretamente a forma como a equipa não encontrou soluções para criar jogo e desmontar o 5-3-2 do Estrela. Depois, em vantagem, até vimos o Benfica a sofrer sob pressão e a abdicar de sair curto para se expor menos ao erro que pudesse dar oportunidades ao Estrela. Mesmo assim, permitiu muitos remates à equipa de José Faria, que é muito agressiva na forma como chega ao ataque, jogo direto, segundas bolas, muita agressividade, a função renovada de Jovane Cabral, que tem tudo para ser a grande figura deste Estrela, mas de facto o Benfica sofreu para assegurar esta vitória, e há muita ineficácia do Estrela. Não é a questão do fato macaco que o Bruno Lage trouxe para a conversa. Sim, foi um jogo difícil e que exigiu do ponto de vista físico, mas há mais em que pensar, sobretudo na forma como o Benfica controla ou não controla as partidas. O que há a destacar pela positiva é, sem dúvida, a exibição de Samuel Dahl, que conseguiu, quer em condução, quer em associação, também com cruzamentos, desde logo no lance do penalti. E finalizações. Sim, inclusive finalizações que acabam por dar um ar diferente ao Benfica na forma como pensou o jogo a partir do lado esquerdo. Rui, como é que viste esta aventura do Benfica na Amadora, tendo em conta os desafios que provavelmente vai encontrar em Istambul contra o Fenerbahçe de José Mourinho? Foi um teste muito mau para o jogo diante do Fenerbahçe. A única coisa positiva que o Benfica conseguiu do jogo diante da Amadora foi marcar um gol de grande penalidade e conseguir os 3 pontos, porque na verdade fez muito pouco para os conseguir, e a verdade é que o Estrela da Amadora, quer na primeira parte com 3 oportunidades, quer na segunda parte também com 2, 3 oportunidades, e salientar que o Benfica, ao não apresentar uma organização defensiva e uma transição defensiva muito positiva, colocou-se a jeito na parte final do encontro, já em período de descontos, de sofrer o empate, e a verdade é que o Kikas surgiu isolado perante o Trubin e falhou o chapéu, ou seja, fez um chapéu demasiado alto. Eu acho que foi um jogo em que o Benfica teve uma má abordagem à partida, e cá está, o Tomás salientou, o Fenerbahçe é uma equipa que defende em 5-3-2 e desdobra-se em 3-5-2,
4-2-5-2, diferente daquilo que fez no Estádio da Luz, na Taça Eusébio, em que ainda jogava no 4-2-3-1, até pela não chegada de alguns reforços, nomeadamente o Nelson Semedo, que oferece outra ferocidade ao corredor direito da equipa do Fenerbahçe, mas a verdade é que o Benfica fez uma partida muito pobre, muita dificuldade para ligar o jogo, para encontrar espaços dentro do bloco do Estrela da Amadora, mérito aqui da equipa técnica do Estrela da Amadora a preencher mais o corredor central. Eu creio que o Bruno Lage estaria à espera de uma equipa do Estrela, provavelmente a jogar em 3-4-2-1, mas o tal posicionamento do Jovane que o Tomás fez referência, eu creio que beneficia muito a equipa e o próprio jogador, e também destacar o até papel porque não do é um Paulo jogador Moreira. rápido propriamente, é um Não. jogador de Não, condução, e já- que segura bem, ele- que tem uma precisão Exatamente. técnica no passe e no remate muito Ele, alta. nesta altura, é claramente mais médio interior, e eu acho que o ano passado já o mostrava, que é claramente mais médio interior do que médio ala extremo, e esse aspecto parece muito importante, sobretudo porque também o Estrela conseguiu encontrar uma dupla de avançados, que veremos se será a dupla avançado titular, até porque há várias opções nesse sentido, mas o João Gastão e o Alan Godoy fizeram uma primeira parte interessante, porque são jogadores com muita mobilidade. O Godoy tem capacidade, e é um jogador formado no Barcelona, com passagens pela formação do Barcelona, é um jogador com capacidade para conduzir, para desequilibrar, ainda que algo egoísta na tomada de Sem decisão, dúvida. mas o João Gastão é um jogador interessante para a forma como o Estrela joga, aquela conquista de um jogo mais direto, primeira, segunda bola, e uma das oportunidades que o Estrela cria na primeira parte é muito através dessa capacidade, quer do Fábio Ronaldo, quer do João Gastão, trabalharem a primeira e a segunda bola para chegarem à zona de Mérito à finalização. construção de plantel do Estrela, que Sem para dúvida, a realidade é e para a forma como quer jogar tem muitas soluções. Aliás, os centrais Verdade. subiram bastante o nível. O Chapo é um central de muita elegância até, não é apenas um Concordo. central de duelos, e depois tem soluções nas alas e muitas soluções para o ataque, além da tal redimensão do meio campo, com o Giovanni e o Marcos a jogar em posições que não são E as o- mais naturais, para lá do Paulo Moreira, Verdade. que é um belíssimo médio. Exatamente. E o próprio Sidney Lopes Cabral teve um jogo muitíssimo interessante, e creio que é um jogador que terá capacidade para jogar nos dois corredores, porque parece-me claramente ambidestro e tem facilidade sem de dúvida. executar com os dois pés. Mas indo à exibição do Benfica, o Tomás tocou num ponto que me parece essencial. A equipa do Benfica continua com muitas dificuldades em ataque posicional, tem muita dificuldade em encontrar as entrelinhas, sobretudo quando o adversário lhe fecha o espaço interior. É certo que o Berrenechea e o Orsnes, em algumas situações, procuraram fomentar esse jogo interior, mas faltou claramente presença nas entrelinhas, ou seja, quer Ivanovic não se sentiu confortável, e eu concordo com o Tomás, ele na Bélgica jogava muitas vezes à busca do toque de bola, mas não era um toque de bola tão em apoio como até agora Bruno Lage pretende que ele faça. O Skjeldrup não teve um jogo particularmente feliz na Amadora, e depois acabou até por substituído pelo Bresciani, que voltou a entrar bem na partida, mas a destacar principalmente isso, a incapacidade que o Benfica teve para furar o bloco adversário e encontrar espaços no bloco adversário. Não fez um jogo propriamente também muito feliz do ponto de vista defensivo, e eu falo principalmente do momento da transição defensiva, muito por culpa de Richard Rios, que perdeu bolas atrás de bolas, pela sua forma de jogar, ou seja, a sua tendência para buscar a agressividade do ponto de vista físico e aqueles pormenores técnicos de futsal já começam a ser entendidos pelos adversários e permitiram recuperações que permitiram contra-ataques que deixaram a equipa do Benfica exposta, e aí valeu mais a capacidade até dos defesas centrais e dos próprios defesas em não desmontarem a linha de 4. E volto a frisar que o jogador que acabou por se destacar mais na equipa do Benfica, para além, obviamente, do Orsnes, que do meu ponto de vista, foi o melhor em campo nos dois jogos diante do Nice, mas o Orsnes não é um médio criativo e nunca será um médio criativo. Por isso, a presença do Dal em momento ofensivo, para além de ter correspondido plenamente em momento defensivo, acabou por ser muito importante para a equipa do Benfica sair um bocado de uma caixa em que se enjaulou. Também com mérito óbvio do Estrela da Amadora, seria injusto não o dizer, mas a verdade é que foi uma exibição muito pobre da equipa do Benfica. O lance do golo já surge numa altura em que o Benfica, e o Tomás tocou nesse ponto, já estava a evitar sair curto e a procurar saídas mais longas, e o próprio baixar do Pavlidis foi importante nesse lance
para gerar depois a situação ofensiva de exploração do corredor esquerdo, em que o Dal voltou a ser decisivo, depois a buscar o cruzamento para a área, e depois, do meu ponto de vista, houve uma ação imberbe do Chernev sobre o Ivanovic, cá está Lesto a atacar a profundidade e o espaço nas costas dos defesas adversários. Eu creio que é esse o seu ponto mais forte e que o Benfica deverá explorar diante do Fenerbahçe, ainda que eu tenha algumas dúvidas se diante do Fenerbahçe no jogo fora Leandro Barreiro não poderá ser titular no lugar de Ivanovic. Creio que será um erro, mas não ficaria admirado que Bruno Lage o fizesse no jogo fora, volto a salientar. Mas a verdade é que ficam muitas interrogações sobre a equipa do Benfica, depois de um crescimento de jogo para jogo das duas partidas diante do Nice. Mas este também era um jogo diferente, não é? Não tinha nenhuma comparação com o que o Benfica jogou até aqui. Nada. E a forma como o Benfica acaba por suplantar com um gol de penalti o jogo da Amadora, que era um jogo em que o Benfica devia ser mais impositivo e ainda por cima mantendo todo o 11 titular, deixa dúvidas sobre o futuro e deixa dúvidas sobre o embate diante do Fenerbahçe, porque será fora de casa um jogo com um perfil claramente diferente daquilo que o Benfica está habituado, porque é uma equipa que um bocadinho, e peço desculpa pela comparação, a verdade é que o Estrela da Amadora também transforma ataques de 4, 5, 6 segundos em oportunidades de golo, só que o Fenerbahçe tem outro tipo de executantes, basta ver que um dos avançados foi contratado, creio que por 77 milhões de euros pelo Al Nassr ou Aston Villa há meio ano, e agora está emprestado à equipa do Fenerbahçe, e sem querer antecipar o jogo, a verdade é que não foi por acaso que José Mourinho, ainda o Benfica Lille não tinha terminado, na conferência de imprensa lançou já o primeiro mind game para a partida de quarta-feira. O que me parece claro nesta altura é a dificuldade de enquadrar o potencial individual dos jogadores do Benfica dentro deste coletivo. E vou pegar no exemplo do Richard Rios, porque se me perguntas há um mês, eu digo-te que um meio-campo Enzo, Rios, Félix faz todo o sentido em termos de divisão de funções, um primeiro médio mais cerebral, um segundo médio mais rotativo e um terceiro médio, segundo avançado, que possa assumir a criação. A questão é que o Benfica já não está a ir por aí, entretanto passou para um 4-4-2, que eu não sei exatamente se vem planeado desde o dia 1, mas isto muda a minha avaliação sobre o potencial do Richard Rios, porque eu acho que neste 4-4-2, com 2 pontas de lança, o segundo médio já não pode ser um jogador apenas para estar ali a pressionar e a ganhar segundas bolas, tem de dar mais com a bola. É esse o ponto. E é esse o ponto. E isto muda por completo a avaliação do mercado do Benfica, neste caso específico, no meio-campo. O que parece, mais uma vez, urgente é a necessidade de trazer jogadores diferentes para mexer com os jogos, seja de partida, seja para as segundas partes, porque esta é a realidade do futebol português. O Bruno Lage tem uma expressão ali curiosa, vamos chamar-lhe assim, da Liga Portuguesa e da adaptação dos adversários, e essa adaptação dos adversários exige que o Benfica tenha um modelo mais capaz de desmontar este tipo de adversários e com individualidades que possam... versátil, sim, no fundo. Sim, e com individualidades que possam também trazer soluções para os jogos. E isso demonstra mais uma vez que o planeamento do Benfica está um pouco atrasado, porque a época está em andamento, há uma eliminatória de Champions para resolver e não é nada fácil. Pode correr bem, pode, mas é mais arriscado e os clubes deviam jogar ao máximo pelo planeamento seguro. E o terceiro médio, e já que estávamos a falar disso, não é Leandro Barreiro seguramente, sobretudo na tarefa de segundo avançado defensivo que o Bruno Lage normalmente lhe incumbe. Portanto, e volto a frisar, um jogo de risco elevado para a equipa do Benfica, para além, obviamente, do fator José Mourinho, que é sempre um fator de desequilíbrio neste tipo de eliminatório. Em visita a quem literalmente baralhou as suas cartas e voltou a dar, o Braga foi a Alverca ganhar por 3-0 ao clube que mudou de treinador e fez 30 contratações para esta época. Rui, entre poupanças por causa dos compromissos europeus, os miúdos tiveram Diego Rodrigues, um produto da sua formação, estrear-se a marcar pela equipa principal com um grande golo, um belíssimo golo. O Diego, que foi treinado pelo Blessing Lemoine, e na altura tive a oportunidade de ver vários jogos dele na equipa de júniores do Sporting de Braga, está a confirmar no patamar sénior todo o potencial que tinha e que nós já aqui tínhamos destacado na temporada passada, nos momentos exíguos em que teve oportunidades para jogar na primeira equipa. Aquilo que sentiu, e deixa-me dar aqui numa primeira nota
uma nota positiva à forma como o Alverca abordou o jogo. É que o Alverca sofre o primeiro golo depois de ter criado 2 oportunidades claras para se colocar em vantagem, e houve Linha também muito alta do alguma... Braga. Exatamente, houve algum mérito na forma como o Alverca conseguiu encontrar esses espaços, o que mostrou também bom estudo por parte do Custódio, de uma equipa que conhece bem, mas que surge com uma cara completamente nova nesta temporada. No entanto, e volto a frisar, tal como fiz a semana passada, quando falávamos do Braga-Tondela, que esta equipa do Sporting de Braga, para consumo interno, é uma equipa muito mais interessante em termos de modelo de jogo do que aquela que tem vindo a jogar em termos de Liga Europa, em que há claramente um afunilamento melhorado nos jogos diante do Cluj em relação àquilo que foram as paupérrimas exibições diante do Levski de Sófia, mas a verdade é que esta equipa do Sporting de Braga, com Roger à largura na direita e o Lelo à largura na E não esquerda, só a pedir é no uma pé, o equipa... Roger, o que fez toda a diferença. Não, exatamente, exatamente. E esse era um ponto que eu ia tocar, e ainda bem que já o antecipaste, porque a verdade é que o Sporting de Braga, com estes 2 jogadores a oferecerem largura e criatividade a partir dos corredores laterais, é uma equipa capaz de ferir o adversário nos 3 corredores, e isso acabou por ser letal para a equipa do Alverca. E a verdade é que o Sporting de Braga, com imensa facilidade, depois dos 10 minutos de dificuldade inicial, acabou por fazer 2 golos num ápice, e muito mérito do Diego Rodrigues na forma como finalizou. Eu creio que o André Gomes, apesar dos desvios que a bola vai sofrendo de trajetória ao longo do seu caminho até ao golo, podia ter feito mais. Também no golo do Ricardo Horta, creio que poderia também ter feito mais, mas a verdade é que aqui ficou claramente desnudado um aspecto que me parece essencial e que foi aquele que tocaste. É muito difícil pedir durante o mês de agosto resultados à equipa do Alverca quando há uma transformação, há uma metamorfose profunda no seu elenco, e a verdade é que, por exemplo, estreou o Sérgio Gomes a jogar como central pelo meio, sabendo que estamos a falar de um jogador tremendamente criativo, que até na sua fase mais áurea acabou por jogar principalmente no meio campo ofensivo e ser um jogador até com capacidade de desequilíbrio. Mas a verdade é que a equipa do Alverca precisa de crescer, tem jogadores interessantes, e neste jogo particularmente gostei do médio Alexandro Amorim, pareceu-me um jogador bastante interessante, Que veio do mas clube parceiro, o Atlético do Brasil. Exatamente, do Brasil, não confundir com o Atlético Mineiro, porque já percebi que há muita gente que confunde. Nem com o de Este Bilbao. Atlético, exatamente, este Atlético brasileiro é onde está a jogar Francisco Geraldes nesta altura, e até foi titular no jogo desta madrugada, mas a verdade é que nota-se que o Alverca ainda tem pormenores do ponto de vista defensivo algo imberbes, o que também tem a ver com esta tentativa de colocar o jogador mais experiente como central pelo meio, mas E que precisa grande de jogo fez o retificar. Naves contra o Moreirense, não o destacámos, mas é um central de muita qualidade Verdade, para uma sem equipa como o dúvida Alverca. nenhuma. Concordo inteiramente contigo, mais uma vez, e para variar. Mas a verdade, ou neste caso para não variar, aquilo que vimos foi uma equipa do Sporting de Braga que colocou com grande facilidade 5 jogadores contra a última linha adversária, teve 2 médios muito ativos, o Gorbi está num bom momento, ainda que me pareça que não deve exagerar em iniciativas individuais, o Diego Rodrigues está a justificar mais minutos, já tinha estado muito bem diante do Tondela e voltou a repetir agora como titular uma exibição muito cheia diante do Alverca, e é uma equipa do Sporting de Braga que mantém a sua aposta numa multiestrutura, mas que voltou a frisar, e esse aspecto acabou por ser determinante até para resolver o jogo na primeira parte e ir para o intervalo a ganhar por 3-0, ao contrário do que acontece a nível europeu e principalmente aquilo que vimos nos primeiros jogos diante do Levski de Sófia, já não é uma equipa que funciona em funil, mas sim uma equipa que apresenta soluções nos 3 corredores para chegar às zonas de finalização, e particularmente neste jogo diante do Alverca, nem foi necessário que o Paulo Victor e o Ela Ozani mostrassem um acasalamento perfeito, e se nota que não há essa capacidade para os 2 jogadores terem combinações interessantes, mas a verdade, aquilo que o Roger ofereceu pelo corredor direito, o Colelo ofereceu pelo corredor esquerdo, e o Ricardo Horta num espaço, se quisermos, entre linhas, mas a sair muitas vezes para a zona de finalização, foi absolutamente determinante para uma vitória segura do Sporting de Braga. E cá está, mesmo tendo em conta,
e é um aspecto que, volto a frisar, não está resolvido na equipa do Sporting de Braga, que é a sua consistência, quer no momento de organização defensiva, quer de transição defensiva, porque olhando para aquilo que foi o resumo do jogo, tivemos um Alverca que criou claramente mais oportunidades de golo e oportunidades claras de golo do que o Sporting de Braga, mas o E o Sporting de Ornicek Braga... continua a ganhar pontos. Exatamente, e o Sporting de Braga foi absolutamente letal, porque tem 3 grandes oportunidades e acaba por marcar 3 golos. Acima de tudo, eu pegaria na profundidade do plantel do Braga e tem sido muito Sem dúvida. procurada nesta fase inicial de época, até pelas eliminatórias europeias, e com quase toda a certeza o Braga vai conseguir o objetivo europeu nesta primeira fase de época. Mas Até a por não verdade... sairá de Portugal. Exatamente, vai Jogar só a ali Faro. dar um pulinho ao Algarve. E não é para jogar nem com o Farense nem com o Portimonense. Não. Mas, de facto, esta profundidade do plantel dá a margem de manobra a Vicens para ir alternando o 11 sem perder exatamente competitividade e o encaixe naquilo que pretende jogar. E a estrutura está E claramente não sei se definida. concordas comigo, Tomás. Eu creio que ele na terceira jornada irá fazer exatamente o mesmo, porque vai receber o AVS. Sim, sendo que o jogo contra o Lincoln também permite usar um 11 se calhar um bocadinho mais longe do mais titular. alternativo, E exatamente. depois focar-se no campeonato para tentar a terceira isso vitória e colar-se ao grupo da frente, ou quem sabe até ficar isolado. Logo se verá. A verdade é que o Braga, dentro desta estrutura e dentro das funções trabalhadas, tem tido algumas boas notícias. Eu gostei muito do Niakate no jogo com o Cluj e mesmo com bola está a contribuir bastante na manobra ofensiva, como aquele lateral que joga mais por dentro, avança em condução, também tem qualidade no passe. Depois o Braga corre alguns riscos porque sobe bastante para pressionar e dá esse espaço nas costas, e o Alverca, por exemplo, tinha Chiquinho e o Maresi para atacar essas zonas. Depois há alguma melhoria do ponto de vista dos desequilíbrios exteriores, com o Leonardo Lela a envolver-se e claro com o Roger, que é um jogador com alto potencial, mas que nem começou muito bem a temporada, tem tudo para ir crescendo e para dar o nível que mostrou noutros períodos ao serviço da equipa do Braga. E depois, naquelas posições interiores, há muitas soluções. O Salazar até tem jogado mais de fora para dentro e conseguiu desequilibrar na partida contra o Cluj para fechar esse apuramento. Percebe-se também que o Ricardo Horta está em ponto repousado na forma como entende aquele espaço, seja para jogar de primeira, seja para combinações, seja para aparecer a finalizar. E uma última nota sobre o Paulo Vítor, que não está a ser pensado como um ponta de lança, mas mais como um avançado de apoio. Acho também que este pode ser o Isso ano, mesmo. não diria de explosão, mas pelo menos de melhoria do El Ouazzani, que vale um bocadinho mais do que aquilo que mostrou na primeira temporada ao serviço Concordo inteiramente do Braga. contigo. Esta Não sei deixa... se vai ter o espaço para jogar a Vai haver muita que ele alternância. necessitaria. Sim. Vai haver muita isso. alternância, provavelmente, naquela frente de ataque, como de resto nas outras posições. Bem-vindo. Não esquecendo também a quantidade de opções para o meio-campo, onde, por exemplo, um jogador interessante em potencial, como o Moscardo, nem tem aparecido face ao Diego, ao Gorbi, ao Motinho, que também tem feito bons jogos, por isso aquele meio-campo está difícil. Aproveito só esta deixa, porque falámos do El Ouazzani, para destacar a riqueza dos avançados da Primeira Liga. E se destacarmos os guarda-redes noutras alturas, há aqui bons pontas de lança. O Maresi faz-me lembrar um bocadinho o Osmaites, que brilhou no Vizela há uns anos. Um avançado um bocadinho esquecido no futebol espanhol, mas com uma força física que lhe permite ser uma mais-valia no futebol português. De inverno para algumas de inverno, desculpa, de final de mercado de verão para várias equipas do campeonato português. É verdade. Gostei muito do Elisor também, no Famalicão. Um avançado móvel, de boa ligação, marcou um grande golo. Um bocadinho o Equitique do futebol português, vamos dizer assim. É verdade. E depois outros jogadores, o Clayton continua por cá, os grandes e o Braga também têm boas soluções. O Ndói do Vitória parece-me um avançado que pode fazer estragos, entre outros. E o Guilherme Schettini, já agora no Moreirense, continua a ser decisivo. Pois é. Indicar só antes de seguirmos que o Braga joga contra os Lincoln Red Imps de Gibraltar na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa. Lá está no estádio de Faro, porque é lá onde a equipa de Gibraltar costuma disputar os seus jogos europeus. Na nossa revienga costumamos colocar a lupa sobre uma equipa, um treinador ou até um jogador, mas hoje, Rui, queres começar por ir aos horários e às marcações dos jogos da Liga antes de tocares também no Rio Ave e no AVS? Claro que sim. Deixa-me dizer que concordo inteiramente com a conferência de imprensa do Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, prévia ao jogo. Não faz sentido do meu ponto de vista. Jogou às 3h30 da tarde.
exatamente, e face à situação do país, que é uma situação tremendamente delicada, estarem a acontecer jogos às 3h30 da tarde. E repara que, se quisermos, e entre aspas, obviamente, a slot noturna na sexta-feira estava aberta e havia outras formas de conciliar este tipo de jogos. Jogar o Tondela-Famalicão, o AVS Casa Pia e o Rio Ave Nacional às 3h30 da tarde parece-me quase pornográfico. Mas o que me assusta mais é olhar para a segunda liga e ter visto jogos às 11 da manhã, às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4 da tarde, e creio que isso não beneficia nada, nem o espetáculo, e todos os jogos que eu estou aqui a referir, talvez com exceção da exibição do Torriense em Faro, foram muito fracos, e creio que se a ideia é trazer mais pessoas para ver jogos, e esta trunfo, muitas vezes utilizado de antecipar o início do campeonato para o mês de agosto ter muitos imigrantes nas bancadas, não está a surtir qualquer efeito e não faz sentido. Deve-se Por exemplo, em Espanha os horários de verão são mais tardios, como é absolutamente lógico e elementar. Lógico. Exatamente, e não há que fugir a este assunto. O Oliveira esteve muito bem, gostava que outros treinadores tivessem tido a mesma atitude, principalmente antes dos jogos. O Ian Castro também ficou no assunto. São treinadores com o mundo, também, não é? Estão habituados a outras realidades. Exatamente. Exatamente, e esse aspecto é um aspecto determinante. Espero, apesar do calendário já estar marcado, que na terceira e na quarta jornada se pudesse evitar que isso voltasse a acontecer. Na segunda liga, porque é um espetáculo basicamente, e este espetáculo com muitas aspas, claramente dirigido para ocupar slots vagas, ou as piores slots, se quisermos, da Sport TV. E com relevados por vezes em condições lamentáveis, o que ainda dificulta mais, com intervalos de 18 ou 19 ou 20 minutos que eu ainda não entendi porque é que acontecem no futebol português. É verdade. Mas deixa-me dizer que, em relação ao campeonato, nesta terceira jornada, já há alguma preocupação nesse sentido e felizmente. No entanto, o Famalicão Gil Vicente, que será disputado no domingo, tem como horário 3h30 da tarde, acho que é danoso, independentemente de se esperar uma semana menos quente e esperemos todos, obviamente, com muito menos incêndios e muito menos tragédias, mas na jornada 4, que já é disputada no final de agosto, vamos ter um Casa Pia Nacional às 3h30 da tarde e um Tondela Estoril às 3h30 da tarde. E também se repete aqui é que serem sempre, ou quase sempre, as mesmas equipas a terem estes horários horríveis. Eu percebo porquê, não é? Mas a verdade é que nós também não temos acesso, e isso também é um fator algo estranho, a quais são as audiências da Sport TV e destes jogos. Seria interessante também percebermos que audiências é que estes jogos têm, para perceber se isto faz algum sentido ou não faz sentido nenhum, que é aquilo que eu acho, principalmente, e como o Tomás referiu e muito bem, quando há outros campeonatos, e nomeadamente o espanhol aqui tem que ser comparado ao nosso, porque as temperaturas são mais ou menos similares, por isso também é que somos países vizinhos, tem uma política completamente diferente, e essa política não só beneficia quem produz o espetáculo, mas também os espectadores que têm outro conforto para estarem nas bancadas dos jogos, que não se assiste claramente no futebol português, e deixa aqui sublinhar a questão da segunda liga. Eu continuo a achar que a segunda liga está claramente maltratada, são jogos para fugir dos horários normais, para terem mais espectadores a nível televisivo, mas volto a frisar, não tendo audiências, não vou comentar aquilo que eu acho que são audiências muito baixas e, sobretudo, vês os estádios vazios, e futebol com estádios vazios é muito, muito triste. Como diria Jorge Prestrelo, é como comer muamba sem quindongo, não é? E um futebol, um jogo com o estádio vazio nas bancadas também é muito pior para quem assiste no sofá, claro que em casa, pela televisão. É mau para todos. E há outros pontos até de paragens e muita dificuldade para ter um jogo rápido ou um jogo disputado. Eu já nem vou à qualidade, porque isso no limite é subjetivo, mas claro que sim. Para nós é simples assistir a todos os jogos, porque também orientamos a nossa vida para isto, enquanto profissão. Mal ou bem, vamos continuar a acompanhar, porque temos para acompanhar, nem que seja no limite por questões profissionais, porque... E é esse, muitas vezes, o caso. Seria assim. Agora, é preciso pensar, de facto, nas pessoas que não têm uma relação profunda com o futebol, ou nas que têm, mas cada vez mais têm um certo desgosto, uma dificuldade para se sentirem respeitados e valorizados, e, portanto, não é com manobras de marketing que lá vamos, volto a dizer isso.
Não, e só para rematar, em relação à terceira jornada da segunda Liga, vamos ter um Portimonense-Vizela às 11 da manhã, um Paços de Ferreira-Leiria às 2 da tarde, um Torriense-Viseu às 3h30 da tarde, isto no sábado, e no domingo vamos ter um Porto B-Farense às 11 da manhã, um Oliveirense-Sporting B às 11 da manhã, e um Leixões-Penafiel às 14 e um Marítimo-Feirense às 15h30. Eu creio que estamos a falar de quase a totalidade da jornada, 2/3 da jornada, são em horários completamente não consentâneos com a época do ano que Confere E em vivemos até verão. dou e não traz um outro benefícios para exemplo, ninguém. porque estive no Mafra Belenenses, da primeira jornada Certo. da Liga 3, neste caso não é a Liga 2, mas Verdade. Liga 3, e um apanha-bolas sentiu-se mal por causa do calor e o jogo foi Cá está. interrompido. Portanto, Óbvio, mas isto seria é evitável. absolutamente natural. Outra coisa, e só para rematar este aspecto dos horários, a primeira e segunda jornada, e já agora a terceira, foram marcadas com praticamente uma semana ou 6 dias de diferença para o primeiro jogo da jornada seguinte. Isto é completamente anti-trabalho das equipas técnicas. Felizmente a quarta jornada já está marcada, mas as pessoas têm que pensar que as equipas técnicas têm a sua vida e obviamente têm a sua vida laboral. E a vida laboral passa obviamente pelos microciclos semanais que as equipas praticam, e sem horários e sem datas de jogos fica muito difícil estabelecer padrões para a semana seguinte sem ser feitos em cima do joelho, o que também não vem beneficiar nada e, sobretudo, parece-me uma falta de educação e de nível tremenda para quem trabalha no futebol e quer proporcionar melhores espetáculos e quer, sobretudo, que as suas equipas pratiquem bom futebol. Rui, querias ir ainda ao Rio Ave e ao AVS. Sim, a Rio Ave e AVS muito rapidamente. O AVS repetiu exatamente aquilo que vimos na primeira jornada, uma exibição muito, muito paupérrima, e é, do meu ponto de vista, neste momento, e perdoem-me, obviamente estamos a falar apenas de 2 jornadas, mas é o plantel com menos qualidade da Primeira Liga, e vai ter que ter aqui uma tarefa hercúlea de reforçar fortemente este plantel para poder ser competitivo numa primeira divisão. O jogo contra o Casa Pia nem fez uma exibição particularmente luminosa, ainda está muito distante dos níveis patenteados na temporada passada, embora convém recordar que no mês de agosto a equipa do Casa Pia teve dificuldades também na temporada anterior, mas a verdade é que o Casa Pia nem precisou de uma exibição poderosa para conseguir vencer por 2-0 o AVS, que mostrou, cá está, mais uma vez, muitas lacunas. Creio que é muito difícil falarmos em 2025 de um patrão da defesa como o Aderlan Santos. Creio que também não houve um critério totalmente conseguido nas aquisições que foram feitas até ao momento pela equipa do AVS, portanto exige-se obviamente que esta equipa do AVS apresente e sobretudo a José Mota reforços claramente com mais qualidade. Em relação ao Rio Ave, conseguiu um empate diante do Nacional, teve tudo para ganhar o jogo, menos qualidade exibicional, mas a verdade é que o Nacional, ficando com um jogador expulso na primeira parte, no final da primeira parte, e a perder por 1-0, foi amplamente superior ao Rio Ave na segunda parte, juntando um aspecto que me parece importante, é que o Nacional, diante do Gil Vicente, fez uma exibição quase confrangedora, e a verdade é que na segunda parte conseguiu impor-se diante do Rio Ave. Há aqui um problema que me parece, obviamente, de contexto. Sotiris Silaidopoulos, que não é muito fácil dizer, o treinador grego do Rio Ave, surge num contexto novo, recupera a estrutura de Luís Freire, e era uma estrutura que era contestada pela massa adepta do Rio Ave, daí a entrada do Petit. Parece-me, ainda assim, a estrutura em que esta equipa do Rio Ave pode sentir-se mais confortável, porque a equipa do Rio Ave também precisa, obviamente, de reforços, mas a qualidade do jogo do Rio Ave foi francamente fraca. É uma equipa que está claramente dependente das acelerações do André Luiz pelo corredor direito Bela e da assistência. presença, exatamente, e da presença na área do Cleiton, que teve a sua oportunidade e não perdoou. Se o Rio Ave perder o Missa e o Cleiton até ao final do mercado de verão, a situação fica claramente mais árdua, e volto a frisar, em termos de qualidade exibicional, a equipa do Rio Ave fez uma exibição francamente fraca e, sobretudo, na segunda parte, tendo superioridade numérica sobre o adversário, não pode ser dominado como foi pela equipa do Nacional e não produzido praticamente nada do ponto de vista ofensivo, muitas confusões nas laterais, creio que Vrozai nem é uma excelente opção para o lateral direito, mas para o lateral esquerdo ainda é uma opção mais fraca. Creio que também os defesas centrais mostram alguma inconsistência e creio que o Rio Ave vai precisar de resolver
claramente isso, e do ponto de vista ofensivo, cá está, muita dependência do André Luiz, creio que o Rio Ave vai ter que procurar outros caminhos também para chegar à baliza adversária e não buscar sempre o mesmo jogo, porque depois torna-se previsível para o adversário, e sobretudo, creio que falta mais acutilância em termos de criação à equipa, quer pelo corredor central, quer pelos corredores laterais, onde se estreou, e até foi a estreia, se calhar, mais positiva do Rio Ave, Atanasiu como lateral esquerdo, ele acabou por sair, lateral ala esquerdo, e o Vruzei passar para o corredor esquerdo, sem grande qualidade, diga-se. Muito interessante a presença do Lisiero no lado nacional, um grande Sem dúvida. nome do São Paulo enquanto júnior, e naquela fase de transição depois não fez a carreira que se pensava, mas pega muito bem na bola. Pega, e já agora, só para rematar este jogo do Nacional, bem superior ao jogo que fez diante do Gil Vicente, o golo absolutamente fabuloso do Chuchu Ramírez, que vai ser claramente uma mais-valia neste ataque do Nacional. Para honrarmos sem espinhas o Teatro dos Sonhos, que é o nome da nossa rúbrica para o futebol internacional, vamos ao primeiro jogo que inaugurou esta época da Premier League em Old Trafford. O Manchester United perdeu em casa com o Arsenal, mas as melhorias vistas na equipa de Ruben Amorim foram muitas frente à de Mikel Arteta, onde Viktor Gyökeres ainda luta para apanhar o ritmo de um novo contexto competitivo, não é, Tomás? Totalmente, merecia um pouco mais o Manchester United, olhando para a forma como o jogo decorreu. O golo da vitória surge no famoso pontapé de canto do Arsenal. Para mim, deveria ser falta num futebol ideal, mas já sabendo como é, também deveria ter existido outra preparação da equipa e do guarda-redes para impedir que aquilo acontecesse. E à partida ainda vai entrar um guarda-redes, veremos se esta equipa do United tem de facto outra fiabilidade naquela posição. Mas há sinais de melhoria, desde logo na vertente física, uma equipa mais capaz de dar continuidade a uma pressão alta, muito imponente nos duelos, sobretudo no caso do De Ligt com o Gyökeres, que praticamente não deu oportunidades ao avançado sueco, e esta é a nova realidade. Centrais que igualam ou superam fisicamente o antigo ponta de lança do Sporting, que ainda teve alguns movimentos caindo nas alas, mas aí também não teve a destreza técnica para dar sequência à jogada. Parece também fora de forma, ou pelo menos muito longe da forma que chegamos a ver no futebol português, e por isso vai ser um período de adaptação bastante exigente. O Kai Havertz em pouco tempo deu bastante mais soluções, bastantes mais soluções do que propriamente o Gyökeres. O Arsenal é uma equipa que não perde contra o Big Six, já lá vai muito tempo desde a última derrota contra o Big Six, e também por isso reforço a ideia que deixei no episódio anterior. É uma equipa que eu vejo mais capaz de lutar pela Champions no imediato do que se calhar de ser dominador na Premier League, mas vamos ver, porque não subiu muito o nível do 11 inicial, no meu entendimento, e vai viver mais uma vez, quer dos pontapés de canto, quer da organização e da forma como controla os jogos e permite pouco aos adversários. Ainda assim, o United conseguiu criar algumas coisas no ataque. É uma equipa ainda muito apressada, parece-me falta um jogador que também possa dar alternância no ritmo de ataque, na forma como a equipa chega à frente, porque para já procura muitas jogadas diretas para o Dorgu, sobre o lado esquerdo, mas também usando as características dos avançados. O Sesco não foi titular, mas provavelmente será titular na maior parte dos jogos, e a outra presença em corredor central e nas zonas de finalização. Para já, o Mateus Cunha descaído para a esquerda confirma-se como um reforço que dá outras coisas em termos de aceleração, chegada também para as zonas de criação e de finalização, e depois o Mbeumo, que é um jogador que também dá alguma versatilidade ao lado direito, porque pode abrir para receber com o pé esquerdo e a partir daí cruzar ou rematar a baliza, mas também é um jogador que consegue depois ter argumentos a finalizar. Faltou-lhe algum acerto, mas percebe-se que o ataque do Manchester United está muito melhor e mais versátil do que era na época passada. Agora, não pode ser uma equipa que chega tantas vezes e com índices de concretização tão baixos, e isso foi um problema na época passada. Terá inevitavelmente de melhorar para o United andar ali naquela quinta, sexta posição. Veremos se consegue lá andar. Uma nota muito rápida para destacar finalmente o que as equipas do Championship trazem à Premier League. Estas duas do norte, mais a norte. O Sunderland e o Leeds venceram e com distinção, exibições, principalmente no caso do Leeds, com uma superioridade claríssima sobre o Everton, pressão a todo o campo, um caudal ofensivo gigantesco, a produzir muito jogo exterior. Vi que o Noah Okafor do Milan ia reforçar a equipa de Alan Road, o que também é um argumento muito interessante para o tipo de futebol vertical que o Leeds procura, já agora com um brilhante ao Tanaka na época passada, e apetece vê-lo
Na Premier League, em relação ao Sunderland, não é uma equipa anjinha, é uma equipa que vai defender-se quando tiver de defender, vai jogar longo quando tiver de jogar longo, marcou 2 golos de cruzamento, Foi assim também que fez na segunda provam parte. dão ali aquele cheirinho Isso mesmo. de outra Kick and Premier rush. League. O Dan Ballard como patrão da defesa e com muita qualidade também a sair a jogar. Vejo ali uma espécie de Maguire de uma idade mais Concordo. jovem, e depois um meio campo de luxo para uma equipa como o Sunderland, o Granit Xhaka, mais pensador, o Habib Diallo e o Sadiq, que é um polvo na zona intermediária. Depois com algumas soluções para o ataque, como o Adingra, que nem fez um grande jogo, o Mayenda, o Isidore, que entrou na segunda parte. Por isso acho que o Sunderland vai pelo menos ser uma equipa digna para lutar pela manutenção, não vai ser como as que temos visto recentemente. E ficamos por aqui neste episódio do No Princípio Era a Bola. Muito obrigado por nos ouvirem aí desse lado e por nos acompanharem. Para a semana cá estaremos. Até lá, um abraço. E claro, a edição e sonoplastia deste episódio é do Tomás Delfim. Agora sim, até lá. Agora abraço. sim, um abraço. Grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.